está em jogo? Em princípio, tudo que não seja ação concreta. Às vezes se inclui algumas ações concretas, que podem ser objeto de análise também. Então, o que está em jogo, na verdade, é tudo. A gente pode tentar qualificar como o comportamento da pessoa, o que a pessoa está fazendo naquele momento, aquela pessoa naquele momento. Existe uma frase, né, que é do Freud também, no aqui e agora. Você chamou isso de clínica. Clínica é isso. E isso eu acho que é, vamos dizer, a herança da psicanálise, da medicina. O Freud, na verdade, era médico. Né? É algo que está ocorrendo naquele momento. Em princípio, irrepetível. E tem espaço para a realidade objetiva? Você falou de comportamento, de às vezes até questões concretas, né? Lógico. Uhum. E Não é só que tem espaço para a realidade objetiva. Ela sempre está ocorrendo. Né? Só não ocorre se a pessoa morreu. Se a pessoa está lá, está viva, né? Por exemplo, a pessoa pode estar viva e na hora que ela entra, ela não se comunica com o analista. Se o analista estiver prestando atenção, ele vai perceber isso. Houve uma pessoa que, eu acho que eu não me lembro quanto tempo, de 3 a 6 meses, vamos dizer assim. Mais de uma pessoa, mas eu estou lembrando de 2 agora. Que quase que a única coisa que eu falava com ela, além de olá, ou bom dia, alguma coisa desse tipo, quer dizer, na hora que a gente se encontrava, ou tentava encontrar, eu dizia para ela assim, o senhor não está me ouvindo. Com o tempo, uma delas, eu descobri que não só ela não me ouvia, como ela também não ouvia o que ela falava. Falava que nem uma vitrola, tá dizendo. E em um certo momento, ela deu atenção a isso. Ela não ouvia nem que eu não falava para ela que ela não estava ouvindo. Né? Então, aí você me perguntou o que acontece, eu estou tentando dar um exemplo, né, que me veio à mente agora. Que vai acontecer uma porção de coisas. E quando você perguntou da realidade objetiva, será que existe alguma realidade que não seja objetiva? Eu sei que existe, eu não estou fazendo de desentendido, que as pessoas falam em subjetivismo, em realidade subjetiva, né? Mas eu não percebo que o Freud tenha escrito alguma coisa desse tipo. Né? Não só o Freud, mas os psicanalistas que contribuíram para expandir a obra dele. Né? Isso aconteceu. Paulo, em relação à teoria bioniana, né, por exemplo, qual que é o valor que você acha que se dá a essa realidade objetiva na teoria do Bion? Pensando nessa realidade objetiva como uma realidade externa, por exemplo, diferente de uma realidade interna, do subjetivo. Aí é que está o problema. Eu não sei por que tem que chamar de realidade externa ou interna. A gente às vezes chama tudo a isso. mesma coisa. Essa situação de chamar, vamos dizer, algo interno ou externo, quem falou isso pela primeira vez foi um homem que era um médico, ele chamava Claude Bernard, que foi uma das pessoas que estabeleceu alguns caminhos para os médicos. Né? Isso na época do Iluminismo. E ele foi a primeira pessoa que falou a respeito de uma realidade interior, vamos dizer assim, das pessoas. Que na verdade os médicos tentavam ver isso daí, né? Desde o início. Ou iam lá e cortavam a pessoa, né? Existiam inclusive anatomia ao vivo, chamava vivissecção, né? Ou depois que morria, abriam. Mas mesmo essa separação dentro da medicina do interno e do externo, ela é mais, vamos dizer, didática e serve para algumas finalidades. Né? Serve para a gente sobreviver. A pele, por exemplo, parece que separa a gente do meio exterior. Não é verdade. Né? É tudo poroso. Né?
E fica entrando um monte de coisa e saindo um monte de coisa. E a gente sabe disso. Mesmo quem não estudou nada sabe, a gente sua. Tá certo? E o suor, vamos dizer, vem lá de dentro. Mas veio lá de dentro porque veio lá de fora também, porque a gente tomou água. Tá certo? Conforme a gente vai caminhando, inclusive com a psicanálise, essas diferenças entre o externo e o interno, elas são diferenças baseadas nos métodos que a gente tem de observação, no aparelho sensorial, nos olhos, nos ouvidos, né? Porque realmente nós não temos o fígado para fora, né? Nem o coração, nem a hipófise, nem essas coisas assim. Então parece que está dentro. Mas sempre tem uma comunicação. O Freud descreveu isso, ele falava a respeito da barreira de contato. Vocês devem saber disso, devem ter estudado lá o projeto de uma psicologia científica, né? A medicina evoluiu muito nesse tipo de coisa. Eu falei da pele, né, da dermatologia ou coisa assim, mas evoluiu muito. Mesmo os nossos órgãos internos, eles têm uma comunicação. O sangue está lá, circulando, os hormônios entram e saem, sai de um lugar, vai para o outro, né? E o tal do sistema nervoso também fica indo para lá e para cá, né? E ele funciona, hoje em dia se considera dessa maneira, de um modo neuroquímico, né? E está subindo e descendo, indo para cá, indo para lá, indo em todas as direções, para fora e para dentro, né? Isso em psicanálise, você falou a respeito do que o Bion traz, eu tenho a impressão de que isso ele expandiu algo que o Freud já tinha falado. Ele fala dessa barreira de contato e justamente, né, uma barreira é um filtro, né? É uma barreira tanto para frente como para trás, como para dentro como para fora. Ele fala inclusive de certos estímulos do exterior. Eu acho que é fácil ver se a gente considerar os órgãos sensoriais, por exemplo, o estímulo luminoso, que penetra lá dentro, né? A retina, o negócio que tem lá dentro do olho, né? São neurônios diferenciados. Ele pode dizer, é o cérebro olhando a coisa lá fora. Está protegidinho, né? Isso ocorre com o ouvido também. Então, você falou a respeito das teorias do Bion. Tem uma teoria dele que é uma teoria de observação da sessão, da situação analítica, ou para ser usada durante a sessão, que se chama lá a teoria da função alfa. Isso não é uma teoria de psicanálise, é uma teoria de observação psicanalítica, que fala a respeito dos estímulos que penetram dentro da gente e o que a gente faz com eles, né? É apenas um modelo inclusive meio tosco. Esses estímulos são a realidade, ou a realidade última. Eu estou tentando me endereçar a sua pergunta também. Pode chamar realidade absoluta, é o que é, né? E que a gente, na verdade, não tem acesso a isso. Isso se sabia antes do Freud. Isso o Kant já sabia com muita clareza. Os gregos já sabiam disso também, o Platão sabia disso. Que é o que talvez você tenha falado de realidade objetiva, né? Talvez seja isso. Esta realidade, ela não é acessível, né, pelos nossos órgãos sensoriais. Por exemplo, o que a gente está enxergando agora está dentro de um espectro muito limitado. A gente pensa que a gente enxerga tudo e a gente não enxerga quase nada. O que é uma sorte, né? Porque agora está passando um monte de onda, de telefone celular, de televisão, de rádio, né? E a gente não está vendo nada. Porque a gente vai ver alguma coisa, eu vou usar o termo que os físicos usam, do vermelho ao violeta. Mas tem coisa infravermelha, menos que o vermelho, né? É um comprimento de onda lá, mas é uma coisa física, e ultravioleta, né? Que às vezes dá câncer na pessoa, tá certo? Ou pode deixar a pessoa surda e não está ouvindo nada, nem vendo nada. Então, o Kant até discutia isso. Ele chamava lá as pessoas, como Descartes e outros filósofos lá, e falava, estes são realistas ingênuos. Era o termo do Kant, né? E o Freud fala, assim como a realidade material, vocês não tinham falado nisso, você falou em realidade, né, externa e interna, o Caio. Assim como a realidade material
não é totalmente acessível pelos nossos órgãos dos sentidos, pela visão, pela audição, né? Pelo tato, pelo paladar. Existe uma outra forma da mesma existência, que ele vai chamar, aí o Freud chamou, ele cunhou esse termo pela primeira vez, até onde chegou a minha pesquisa na civilização ocidental, de realidade psíquica, né? Que corresponde mais ou menos ao que o Platão falava das formas ideais. Então ele diz assim, na interpretação dos sonhos: assim como a realidade material não é totalmente acessível pelos nossos órgãos dos sentidos, existe a realidade psíquica, que é a mesma realidade. Ele não ia chamar de realidade psíquica se não fosse realidade. Então, tem realidade material e realidade psíquica, que é a mesma coisa, né? Mas é uma forma diferente. Quer dizer, está transformado, né? Por exemplo, esse negócio aqui, que a gente chama de mármore, agora está com forma de mesa. Outro dia era uma montanha, era uma outra forma. Servia para outra coisa, né? Mas é a mesma coisa. Ou um outro exemplo. Um exemplo seria isso aqui. A mão, né? Se a gente olhar aqui, o que a gente vê? Não é para vocês falarem, né? Bom, se a gente olhar isso aqui, né? Então a gente vê alguma coisa que as cartomantes gostam, as quiromantes, linha da vida, né? Tem essas coisas aqui. E eu olho bem e eu não vejo nenhuma unha aqui, tá certo? Mas se eu fizer assim, aí tem unha, tem pelo, tem nó de dedo, né? E é tudo mão. E eu não consigo enxergar os dois ao mesmo tempo. Eu consigo enxergar isso e eu consigo enxergar isso. Qual é a realidade aqui? A realidade é mão. E ela se apresenta sob duas formas. Se eu usar a linguagem médica, é a forma ventral e a forma dorsal, né? Tudo na vida tem isso. Você pode fazer outros modelos, como a moeda, né? Tem a cara e a coroa, é tudo moeda. Eu tenho a impressão que houve um engano muito sério nas leituras do que o Freud escreveu, por exemplo, na interpretação dos sonhos. As pessoas costumam fazer uma clivagem, eu estou usando até um termo bastante usado em psicanálise, quer dizer, elas dividem o que não é para dividir, dividem na cabeça delas, né? Ou nos métodos de compreensão. Porque, na verdade, essa situação é incompreensível. Ela é visível, ela é utilizável, ela é intuível, mas não é compreensível, né? A gente não sabe por que a gente tem isso assim, né? Nenhum biólogo sabe. Nem por que a gente faz isso, que isso parece que só o ser humano faz isso, tem esse movimento de apreensão, né? Então Freud falou, estas realidades, a realidade psíquica e a realidade material, é tudo realidade, não são acessíveis para a gente. É a realidade última. Você acha que uma análise permite que a gente veja o outro lado da mão? Sem dúvida. Ou pelo menos permite que a gente veja que a gente não consegue ver tudo ao mesmo tempo. Tá certo? Mas sem dúvida persiste. Quando você falou de novo do Bion, que eu acredito que ele colocou de um modo explícito aquilo que o Freud trouxe, é que a gente pode trocar, vamos dizer assim, os nossos pontos de vista, os vértices que a gente vê. Uma análise eu acho que é feita disso, são muitos pontos de vista. As pessoas acham um pouco esquisito porque que faz análise 4, 5 vezes por semana. Porque propicia um convívio entre duas pessoas, onde elas vão poder trocar os pontos de vista. Isso é muito comum, uma pessoa que entra em análise, depois ela sai e ela fala assim, puxa, eu não tinha visto isso. Tem um modo meio, vamos dizer, popular de falar isso. Agora que eu estou vendo o que meu pai falava, minha mãe que tinha razão, né? A pessoa começa a ter um outro ponto de vista. Eu acho que é isso que o Bion trouxe. Em relação a essa questão